Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo da série que nós vamos falar sobre historiadores, dessa vez historiadores brasileiros, que eu acho que são fundamentais para quem está começando e para quem já começou e de repente quer uma nova leitura, uma nova orientação, um novo caminho a ser seguido e aí precisa de alguns historiadores para de repente ter alguma ideia e assim por diante. Lembrando que a série não termina com esse vídeo, ela tem outras partes, inclusive de historiadores do mundo de maneira geral e historiadores brasileiros também. Historiadores e historiadoras que trouxeram contribuições importantes, que nos orientam de alguma forma, que servem como ponto de partida, como eu falei, e também como ponto de chegada, ou ponto de intersecção, de diálogo, de debate em torno de determinados assuntos. Só lembrando que se você não é inscrito no canal, sinta-se convidado a se inscrever no canal, a participar desse canal, ajudar a espalhar o conteúdo dele também. Além disso, como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar algumas dicas de livro de cada autor que vai ser citado aqui. Se vocês comprarem, vocês ajudam a manter os nossos projetos do blog, do canal, dos grupos no Facebook. E vale dizer ainda que nós temos uma série no blog chamada Perfis de Historiadores, onde alguns desses que aparecem nesse vídeo já estão perfilados, né, vamos dizer assim. E aí para vocês acessarem eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar a respeito é Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores e mais respeitados historiadores brasileiros do século XX e de todos os tempos, né? Depois do século XX, evidentemente. Ele é dono de uma obra rica e de muita qualidade que ajuda bastante quem está começando a entender o Brasil. Não é à toa que ele é considerado um dos pilares do pensamento brasileiro ao lado do Gilberto Freire e do Caio Prado Júnior. Ele é um dos estudiosos das raízes do Brasil, como diz um dos títulos dos livros mais famosos dele. É um estudioso da formação do Brasil como nação e ele se dedica especialmente ao período colonial, se dedica às características do povo brasileiro, do Brasil, das instituições brasileiras, ou do que viria a ser o Brasil, né? Porque a gente está falando do período colonial que não existia propriamente Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Sérgio Buarque é um estudioso da colonização portuguesa, do tipo de colonização portuguesa, da constituição do Brasil a partir dessa colonização, dessa experiência colonial. E aí nesse contexto ele inclui o indígena também, ele inclui o negro na formação do que viria a ser esse brasileiro. Tudo isso inserido também no contexto da chamada família patriarcal. É dele o conceito, uma nova interpretação do conceito de homem cordial, a partir da ideia de que no Brasil nunca se separou o público do privado. O que fala muito sobre o temperamento do homem brasileiro, o homem cordial que precisa expandir-se na coletividade, expandir seu ser na vida social. Sua obra inclui o imaginário da América no que ficou conhecido como Visão do Paraíso, tema de um dos seus livros mais famosos. Inclui também a formação de São Paulo, a presença indígena, a influência sobre a formação da sociedade. Inclui o movimento das monções em direção ao sertão brasileiro, que é chamado de sertão brasileiro, a interiorização no Brasil. O movimento de entrada no período de colonização, ou do ouro, né, o ciclo do ouro de Mato Grosso. E claro que tudo isso é inserido no sentido da colonização. É um historiador rico em conteúdo, em poética da história. Aliás, é um apreciador, né, da literatura brasileira e também um dos temas de apreciação do Sérgio Buarque de Holanda. Ler Sérgio Buarque de Holanda é muito gostoso, é divertido, você consegue imaginar o que ele está escrevendo nas viagens que ele faz, pelas monções, pelo movimento de entrada no Brasil, o movimento indígena, a troca de experiências entre os indígenas, os negros, os brancos, o que é chamado de branco. Enfim, pelas viagens que ele faz nos seus escritos, a gente consegue imaginar, a gente consegue acompanhar o Sérgio Buarque de Holanda. Outro historiador que eu gostaria de falar para vocês é Ciro Flammarion Cardoso. Ele foi muito importante para a historiografia brasileira e continua sendo. E como diria quem conheceu Ciro Cardoso, ele era um devotado à história, ao ensino da história, à pesquisa. Partindo do ponto de vista marxista, do materialismo histórico, ele contribui de forma muito importante. Isso é reconhecido amplamente. Ele é um crítico feroz do pós-modernismo, ao mesmo tempo em que ele defende a história, a cientificidade da história, os métodos da história, a profissionalização do historiador. Ele seguia a ideia da escola dos análises, da história-problema, e fazia isso através da combinação da teoria, da metodologia, das fontes históricas. Ele concordava em muitos aspectos com a história dos análises, mas ao mesmo tempo ele era crítico da chamada nova história, que é considerada por alguns como a terceira fase da escola dos análises, assim como ele era crítico também da chamada história cultural e principalmente da pós-modernidade, do que é chamado de pós-modernidade, ou de estudos pós-modernos.
Ciro Cardoso tem vários textos importantes sobre metodologia, sobre o estudo do que é história. Ele tem material didático, mais acessível. Ele tem textos mais aprofundados sobre metodologia de história. Ele tem debates importantes com historiadores com visões diferentes, com paradigmas diferentes, como, por exemplo, o que já foi citado, a pós-modernidade, os pós-modernos. Seus estudos têm sempre espaço para a história econômica. Ele tem textos e discussões valiosas, tem obras organizadas que são muito importantes, como Domínios da História, que é um livro fantástico, um livro que todo mundo deveria ler, que ele organizou junto com Ronaldo Vanfas. Ciro também era um estudioso do Egito Antigo, da Antiguidade, e era um pioneiro nessa área aqui no Brasil. Ele tem também trabalhos sobre história agrária, sobre escravidão e as demais formas de trabalho compulsório. Aliás, as questões do trabalho são uma das suas principais preocupações quando ele trata sobre o Brasil. Uma coisa interessante a gente dizer sobre o Ciro Flammarion Cardoso é que ele é um crítico importante do Caio Prado Júnior, Caio Prado, que também foi um grande pensador brasileiro, a gente já até citou ele quando falou sobre o Sérgio Buarque de Holanda, e que a gente também vai tratar daqui a pouco, quando a gente falar especificamente sobre Caio Prado Júnior. Enquanto o Caio Prado dava atenção especial, intensa e concentrava no comércio e no que resultava desse comércio, nos números do comércio brasileiro colonial, e ao mesmo tempo via o Brasil como um país capitalista, o Brasil capitalista, Ciro Cardoso se dedicou à produção, aos trabalhadores, aos personagens e às relações sociais. Para ele, o eixo dinâmico da colonização portuguesa estava justamente nas relações sociais, nas chamadas relações de produção escravistas. Outra historiadora que eu gostaria de falar para vocês é Laura de Mello e Souza. Ela fez parte de uma segunda geração de historiadoras mulheres que participaram, que ajudaram a afirmar a presença das mulheres na pesquisa histórica. Ela é filha do famoso Antônio Cândido e da Gilda de Mello e Souza. Se formou na USP, na Universidade de São Paulo, fez mestrado lá, fez doutorado lá e deu aula até recentemente na USP também. Hoje em dia trabalha no exterior, trabalha na França, na Sorbonne. Laura foi aluna e orientanda do Fernando Novaes, que também é muito conhecido. A gente vai falar sobre ele em um outro vídeo, uma nova parte sobre os historiadores brasileiros. E com o Fernando Novaes, ela participou da formação, da organização dos livros da chamada História da Vida Privada no Brasil. Laura tem uma produção rica, com diversos aspectos abordados sobre a vida política, cultural, social dos dois lados do Atlântico, tanto do lado português como brasileiro, nessa organização colonial, nesse espaço de colonização do Brasil, focando sempre no período moderno, E aí, desde o começo das pesquisas dela, no mestrado até os dias atuais, ela vem se preocupando com a história do Brasil, a história do Império Português, a relação entre os dois mundos. Ela tem dado atenção aos aspectos religiosos, aos aspectos profanos, às religiões populares, à feitiçaria, ou pelo menos o que era chamado de feitiçaria aqui nos trópicos. E aí os seus estudos eles focam em diversos momentos sobre a história de Minas Gerais no século XVIII, incluem também cultura, política, sociedade do Império Português a partir do século XVI até o século XVIII. E como eu já falei, ela tem estudado também a relação entre a Europa e o Novo Mundo a partir do século XVI até o século XVIII, numa confluência de interesses, o que envolveu essa colonização, o que envolveu a sociedade, os modos de vida dessa sociedade. E aí é claro que ela acaba incluindo a historiografia do século XX, com preocupações e diálogos com outros historiadores, como Sérgio Buarque, como o próprio Fernando Novaes e outros historiadores brasileiros, como o próprio Caio Prado Júnior, que a gente vai falar também nesse vídeo. E vale dizer ainda que a Laura de Mello e Souza ela inclui a questão das mulheres, do gênero, da relação de gênero no âmbito do Brasil colonial. Ela inclui o privado nesse Brasil colonial. Outro historiador que eu gostaria de falar com vocês é Jaime Pinsky, um entusiasta da história, um leitor do passado, mas um defensor do ofício do historiador. E ele tem uma produção bem diversificada, que inclui a escravidão, inclui a história antiga, inclui a pré-história, inclui mais recentemente a história da cidadania e evidentemente também pensa sobre o ensino de história, a participação do professor historiador, a avaliação do que seja o ensino de história. Ao mesmo tempo que produz textos próprios, o Jaime Pinsky é um dos grandes organizadores de textos múltiplos, de várias
visões diferentes. Ele tem participado de obras coletivas, tanto como organizador como escritor, obras que pensam o papel do historiador, o papel da história na sociedade, a importância da história. Inclui também reflexões sobre o que é cidadania, sobre a história da cidadania, como eu falei para vocês. Os livros dele, organizados por ele, incluem questões relacionadas a preconceito, ao racismo, e alguns deles incluem questionamentos sobre o que queremos do Brasil. Enfim, inclui o que seja a história, os desafios da história, os combates do historiador, ao mesmo tempo que inclui também os desafios do ensino de história. Jaime Pinsky também tem sido um compilador de textos e fontes importantes para o estudo da história, para a gente refletir sobre questões e temas e períodos específicos. No caso dele, especialmente da história da América e da história antiga. Em um de seus livros, o Jaime Pinsky ajuda a gente a pensar por que a gente gosta de história, ao mesmo tempo que ele contribui para a gente refletir sobre a importância, sobre o que é, sobre por que nós fazemos a nossa disciplina. Ao mesmo tempo, eu quis incluir o Jaime Pinsky na lista porque ele é importante no backstage da formação, da publicação dos historiadores. Porque ele faz um importante trabalho, ele cumpre um importante papel com a sua editora, a Editora Contexto, que publica livros importantes, livros muito interessantes para a nossa área. Por fim, o último, o quinto historiador dessa nossa lista é o Caio Prado Júnior. Claro que muita gente vai reclamar e vai dizer, mas o Caio Prado Júnior não é formado em história, o Caio Prado Júnior não é historiador de formação. Realmente ele não é, mas se a gente for considerar que a profissionalização da história só aconteceu alguns tempos atrás, e se a gente considerar que o Caio Prado Júnior também publicou importantes trabalhos na área de história, mesmo incluindo a geografia, mesmo incluindo outras áreas, outros tipos de reflexão, o Caio Prado Júnior deveria ficar nessa lista, ele deveria ser um historiador importante, considerado nesse ponto um historiador importante para reflexão, como ponto de partida, mesmo que fosse criticado pela forma como ele escreveu, pelo tipo de fonte que ele usou, né? Então, nesse sentido, eu quis incluir o Caio Prado Júnior nessa primeira parte dos historiadores brasileiros, pela contribuição dele, porque ele foi um dos importantes pensadores brasileiros. E ele é considerado um dos maiores pensadores brasileiros, ao lado do Sérgio Buarque de Holanda e do Gilberto Freire. Como eu disse, o Caio Prado Júnior tem uma vasta obra dedicada aos temas históricos. Muitos historiadores partiram do Caio Prado para estudar a formação do Brasil. Mesmo que tenham criticado ele em diversos pontos, como Ciro Cardoso, que a gente já citou, tenham refutado o Caio Prado Júnior de alguma forma. Caio Prado pensou o Brasil, a formação do Brasil, como é que nós chegamos até o século XX, que é o século em que ele vive. Ele pensou o modelo escravista, a escravidão, ele pensou a dominação portuguesa, depois a dominação inglesa sobre o Brasil. Ele pensou sobre a vida política e também, especialmente, sobre a vida econômica do Brasil. A preocupação do Caio Prado é justamente pensar a herança colonial deixada para o século XX do Brasil. Em outras palavras, o Brasil do século XX era um resultado do que tinha acontecido nos períodos anteriores da colonização, do período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, uma herança também do Brasil imperial, seja nas estruturas de poder, seja no trabalho, no tipo de trabalho, nas relações de trabalho. É assim que nós temos a obra-prima de Caio Prado, a formação do Brasil contemporâneo. Além de outros livros importantes, como a História Econômica do Brasil, como a formação política do Brasil. Ele era um marxista de visão original, que batia de frente com as ideias do Partido Comunista Brasileiro, que tinha visões diferentes do stalinismo, né, que era moda no momento, o stalinismo soviético da Guerra Fria, aquela visão engessada sobre o que era história, modos de produção e tudo mais. Nesse sentido, Caio Prado tem uma obra muito rica de estudos sobre a história econômica do Brasil. E o Brasil precisava ser pensado a partir do ponto de vista particular, das suas particularidades, não pensado do ponto de vista soviético, de tudo que era incluído em um conceito geral que era aplicado nos países de maneira mecânica, engessada. Para o Caio Prado, a história brasileira precisava ser pensada como história brasileira, como particular, com tudo que vinha no seu contexto, que era diferente em cada região, em cada país, em cada lugar, em cada momento, mesmo a gente tendo as permanências, mesmo a gente tendo as heranças do período colonial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mandem para os amigos de vocês que de repente precisam de uma bibliografia, de uma lista de historiadores para começar a estudar, ou que de repente já começou, mas que ainda precisa de uma determinada orientação sobre determinados temas e assim por diante. Não deixem de comentar, de sugerir, de mandar sugestões para outros autores, historiadores que vocês acham importantes também, deixem nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês, tchau, tchau.